E tem situações, como qualquer coisa, pessoal, profissional, tem coisas que às vezes o cliente não gostaria de ouvir, mas tem que ouvir. E não adianta você querer florear porque, não vou falar isso agora, eu resolvo lá na frente. Cara, a postergação do problema, você só deixa o problema maior. E aí, pessoa! Seja muito bem-vindo a esse episódio especial aqui do AgroResenha, que é uma parceria com a Dale Carnegie Training. E olha só, tem mais de 100 anos que a Dale Carnegie vem melhorando o desempenho de pessoas e de empresas ao longo do tempo aí, cara. Então, se você ouviu falar daquele livro, o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, pois é, foi o velho Dale que escreveu esse negócio. O velho Dale, ele sabia das paradas muito antes da gente, né, cara? Então, se tem um monte de gente fazendo esse negócio ao longo do tempo, quer dizer que funciona, né, até agora. É verdade. Muito bem. E nesse episódio estamos aqui gravando diretamente de Dourados. Vim aqui fazer uma visita pro Taiguara e ele conseguiu algumas entrevistas aqui pra nós, né, com gente que tá fazendo acontecer aí no agro como um todo, cara. E estamos aqui com o João Menezes, que é gerente de vendas da Regional Leste da Tecnomil Brasil, cara. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja super bem-vindo ao AgroResenha Podcast. Obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui, Taiguara, obrigado pelo convite. A ideia é bater um papo aqui, ir sanando qualquer dúvida e falar um pouquinho da história. É isso aí. Satisfação. Muito bom. E aí, Taiguara, como é que estão as coisas? Muito bem. Como é que passou do último episódio, cara? Fantástico, né? Tivemos um episódio fantástico com a Cléria. É isso então, aí. muito obrigado por vir a Dourados, gravar aqui com pessoas especiais. Com certeza, a história do João é muito bonita mesmo. É um cara que faz a diferença no agro. E agora vai Agora ele tá em outro patamar, em outro né? patamar. Pô, jogando caro agora, pô. Agora vai dominar uma regiãozinha pequena, né, João? Região nova, desafio novo. Novo, Bahia, Tocantins, como é que é a região? Tô em transição, mudança, desafio novo agora, que nem a gente tava conversando mais cedo, assumindo um desafio novo pela Tecnomil, já tô no Tecnomil desde 22. Vou ficar sediado em Luiz Eduardo ali, região, o agro é muito forte. Certo. Cuidando ali do oeste da Bahia, Maranhão, Piauí, Tocantins. Pegar Pará e meu menino tá atuando até no Roraima. Roraima tem coisa, moço. Bem pequenininho. Território Se pequeno, pegar esse território território pequeno. da metade do Brasil, imagina. É isso aí, cara. Coisa Não, boa. tem bastante coisa pra conhecer. Eu brinco que eu sou nordestino falso por enquanto. Agora vai voltar, né? Eu saí do Nordeste em 2013 e pela primeira vez estou atuando na região de origem, vamos falar Olha assim. aí. Legal. E o mais legal e a parte boa é que é sempre vinculado ao agro e É isso aí. o que mais dá satisfação pra nós aí. 2013, João. Foi Saí em 2013. Tu fez treinamento em 2013, não foi? 14. 2014. 14. Tava recém-chegado em Dourados. Eu tive uma passagem em 2013, eu tive uma passagem em Goiás, fiquei um período bem rápido. Então brinco que nesse Brasil já deu uma rodada boa, já deu pra conhecer bastante coisa. Então 2013 fiquei um pouquinho em Goiás, 2014 vim pra Dourados. Bom demais. Né? E aí é recém-formado, crudo e tudo, faltando conhecimento dos caras. Eu vou me aprofundar o que der, um pouquinho aí, o que der pra começar a entender dessas coisas. Então, já pra gente começar essa resenha aqui, cara, conta um pouco dessa história que você já começou a contar aí pra gente, cara. Conta essa história pra gente aí. Tentar dar uma resumida pra ser um pouco mais objetivo. Então, eu sou do Sergipe, tá? Então, sou do Nordeste e conheço pouco o Nordeste. Eu só fui criado e fiz faculdade lá. Assim que eu formei, surgiu uma empresa que, acho que podemos falar nome, não tem problema, falar, né? Falar. Depois eles pagam cachê pra nós, né? Tá tudo certo. Um programa super legal que a Ihara tinha na época. Eu tenho uma gratidão por ter me colocado no mercado de trabalho. E a Ihara, eu estava saindo da faculdade e ela fez entrevista. Eu fui fazer entrevista sem pretensão nenhuma, metade da família concursada. Eu disse, fazer entrevista aí para entender. Mas eu digo que na entrevista você ir tranquilo para um bate-papo e sem estar preocupado, ou fazer algo precisando demais daquilo, é algo que normalmente, por incrível que pareça, não dá certo. Eu brinco que se você vai precisando demais, você já tem tudo para um negócio dar errado. Então, assim, se você vai tranquilo, e foi que eu fui tranquilo, tava com outro objetivo inicialmente. Eu não esqueço nunca que a pessoa que tava fazendo entrevista fez uma pergunta, ou alguém tem alguma entrevista, ou alguma pergunta. No meio da entrevista lá, eu disse, cara, eu não sou muito de me envolver, de perguntar. Eu disse, vou matuto, né? Deixa eu perguntar. Eu disse, tem perspectiva de crescimento? Eu brinco com ele até hoje, que hoje é meu amigo pessoal, essa pessoa. E eu perguntei se tem alguma expectativa de crescimento, perspectiva.
Porque assim, se não tivesse, não fazia sentido eu sair de Sergipe. Eu desgostei de pergunta. Eu brinco que essa pergunta que me colocou dentro do projeto aí de tá com agro, vamos falar assim. Legal. E aí eu entrei na Errara, fiz o processo lá, eles entenderam que o meu perfil inicialmente era para trabalhar com cana-de-açúcar no Goiás. Olha aí. E aí eu caí no mercado de cana-de-açúcar, morando ali em Rio Verde, no Goiás, fazendo principalmente sul do Goiás, a região. Eu rodava basicamente o estado todo, mas muito mais concentrado numa região ali em Santa Helena, Quirinópolis, em Tumbiara, essa região vinculada a uma pessoa que já está um profissional da região, que já era para Errara TV, que é administrador técnico de vendas. E aí, em 2014, foi quando eu caí no Douradão. Dourados. E fez o processo de seletivo, que o estágio era temporário, durante 6 meses. E aí, em 2014, o pessoal entendeu que tinha desenvolvido bem, tinha um bom trabalho, tinha uma oportunidade para Dourados, o ATV daqui tinha saído. E aí me convidaram para efetivar de fato na Errara, meu primeiro emprego do agro aí oficial. E aí eu vim para Dourados, fiquei de 2014 a início de 2016 na Errara. E aí, por uma questão pessoal, eu optei por sair, surgiu uma nova oportunidade numa cooperativa aqui de Dourados. Eu brinco, eu saí do Nordeste, mas me identifiquei muito com Dourados. Já saí e voltei umas 2 vezes para Dourados. Então, é verdade. 2016, puxa, né? 2016 Taiguara lembra que a parte boa é que a gente faz curso e cria vínculo com as pessoas. Vai criando vínculo, cria relacionamento e cria amizade. Então, em 2016, quando a Errara fez um novo convite para fazer uma outra região do Goiás, aí por uma questão pessoal, disse, Douradão é bom demais, deixa eu voltar. Aí eu optei por sair da empresa e surgiu um convite para vir para distribuição. E aí foi meu primeiro momento que eu saí da indústria, que até então minha experiência era sempre com indústria, para vir para distribuição. E aí foi uma oportunidade muito importante para a vida profissional, porque a gente na indústria brinca que a gente é o médico especialista, a gente fica vinculado ao segmento específico que você está atuando. Se é um profissional do segmento de nutrição, ele vai ser específico em nutrição. Se é um profissional do segmento de defensivos, que é meu caso, muito específico em defensivos, ou fertilizantes, assim por diante. Quando você vem para distribuição, você vem com tudo, cara. Você é generalista. E aí eu vi que eu não sabia de muita coisa, não. Eu tive muita certeza disso. E aí, em 2016, quando eu vim para Coplacana, fazendo ponta, atendendo produtor, sempre muito vinculado à cana-de-açúcar até então, e foi desenvolvendo trabalho. A DEI, eu conheci o Taiguara em 2014, foi quando eu fiz meu primeiro curso, e foi muito em função disso. Quando eu cheguei em 2014 aqui, com uma experiência baixíssima, querendo ter conhecimento, e eu disse, cara, esse mercado é competitivo, eu preciso ter um mínimo de conhecimento. E aí conheci a DEI, eu tinha alguns amigos que já tinham feito e recomendado. Verdade, né? Quem tem um indicou foi Pedrão. O Pedrão, mas foi o Paulo César, não foi o PC? O Pedrão tem um contato com o Paulo César. O Paulo César, eu morar na República com o Paulo Junto César. com o PC, cara. Ele disse, João, vai fazer esse curso, cara, é bom. Cara, que legal. E o PC, se estiver ouvindo a gente aí, um grande abraço, meu amigo. Grande abraço. O PC também, ele era da Errara na época. Hoje ele tá no Goiás. Tá em Minas. Voltou pra Minas, tá com os pais dele, tá super bem. É verdade. Eu falo com ele menos do que eu deveria, mas de vez em quando eu falo com ele. Tá com as filhas dele, tá numa família. Virou produtor de café agora. Produtor de café. Tá bem pra caramba. Tá bem, que legal. Graças a Deus. Vendendo uma saca de café a preço de ouro. Tem como não Mas também se ferrou pra caramba uns 2, 3 anos atrás, né, cara? Então, o agro é isso aí, é cíclico, né? Isso é o que eu acho legal do nosso segmento, que assim, o cara que me abraçou, vi morar na casa que ele morava, né? Abriu as portas e faz parte das orientações iniciais ali da inexperiência minha daquela época. E aí eu fiz o treinamento e disse, cara, preciso adquirir conhecimento, melhorar alguma coisa. E aí foi quando eu fiz o curso de 2014, e aí foi galgando para o crescimento profissional. E aí, como eu estava comentando, a Coplacana, que a distribuição que eu trabalhei chama Coplacana, cooperativa dos produtores de cana. E aí 2019, um novo desafio, um novo convite, eu disse, vamos embora. Que aí, até então, até início de 19, meu vínculo e experiência profissional era 100% cana-de-açúcar. Já estava com uma mente mais aberta no sentido generalista de entender um pouco mais de outros segmentos, que aí na distribuição você trabalha com
que nem eu estava comentando, com diversos segmentos, mas eu não tinha experiência de trabalhar com cereais, que é o principal cultura, o principal negócio do Brasil, né? E aí, em 2019, o diretor da cooperativa me fez um convite. Na época, nós não tínhamos a gerência na loja, era meio que uma loja muito enxuta aqui em Dourados. E aí ele fez o convite, ele chegou, João, vamos criar uma estruturação, criar uma regional. E dentro dessa regional, um dos seus desafios é buscar o mercado de cereais. A gente tem interesse em diversificação do negócio. A cooperativa está passando por um momento de grandes mudanças lá internamente, mudança de política, mudança de cultura mesmo, porque hoje uma empresa que está exclusivamente com um único segmento, ela tem uma certa fragilidade. Sim. Então, ela fica muito exposta, exato. Né? Então, quanto mais tiver de diversificação de negócio, que era o momento que a cooperativa estava naquela época, e aí fez o convite e disse, cara, vamos embora. E aí ele assumiu a gerência, né? Assumi a gerência, foi meu primeiro contato como gestor, vamos falar assim. E eu não esqueço nunca que o diretor brincou comigo, jogou, João, mas que justifica eu colocar você como gerente sem você nunca ter sido gerente, né, cara? Eu disse, cara, se você acha que eu tenho condições, primeiro ponto, obrigado por tá levantando essa hipótese. E eu brinquei com ele, disse, cara, se eu não der conta, eu mando embora. Simples porque, assim, né? Eu tinha uma carteira de clientes, e aí ele disse, eu preciso que você assuma a gestão, mas você precisa contratar um substituto. Eu disse, cara, então assim, se eu vou contratar alguém para fazer a carteira de clientes que eu tenho, e eu vou olhar a equipe, não tem como dar ré do negócio, da decisão montada. É por isso que eu falei para eles, cara, se eu não der conta, e eu tô aceitando, eu sabia do risco da operação. Era um momento de crescimento profissional e começar com a gestão, aí eu disse, cara, me manda embora. Na hora, por ser o fim mesmo desse cara, o que é que eu tô fazendo? Vou dar um fio na barriga. É o bom nordestino, firme, corajoso. Foi um outro momento que eu fiz outros cursos da Dale, para aperfeiçoar, para melhorar. Porque assim, principalmente gestão, todos os outros segmentos, mas gestão principalmente, você tá lidando 100% com pessoas. Então se você não tiver uma parte de relacionamento, de construção de confiança com seus pares, com as pessoas que estão na tua equipe, e atrelado a isso, fiz um MBA em gestão de pessoas. Eu disse, cara, vou fazer um MBA em gestão de pessoas para dar uma melhorada. Você logo entendeu que seu negócio era estudar gente, né? Eu disse, cara, eu preciso melhorar nisso. Porque assim, até 2019, o que eu tinha aprendido, tinha um mundo de coisa a melhorar, a crescer, mas o que eu tinha aprendido tinha me levado até ali. E ali em 2019 estava começando algo novo para mim, né? Que era gestão. E eu brinco que o cavalinho selado, ele sempre passa, a maioria das pessoas, ou por 100% ele passa. Eu sempre tive uma coisa na cabeça, eu sempre precisa estar pronto para montar nele. É isso aí. Eu disse, cara, então se o cavalinho passar selado, eu tenho que montar, mas eu tenho que estar pronto para... E ficar lá em cima, né? Senão é montar de um lado e cair do outro. Então não adianta. É muito legal essa parte, porque quando você assumiu, você fez o treinamento de liderança para gestores. Exato. Que é o TLG. Né? E, cara, foi muito legal o resultado, porque o João é muito dedicado. O João, cara, o que ele pega para fazer, ele faz dar resultado. E lá não foi diferente, né, João? Porque você pegou... A Copacana, ela era uma unidade pequena em Dourados, frente toda a unidade que ela tem, e quando ele entregou o resultado, cara, o resultado foi um dos melhores do Brasil, quando ele entregou o resultado. Tava sempre entre as 3 principais lojas da cooperativa em resultado, e sendo a loja mais enxuta de estruturação de pessoas, que tem um custo mais elevado aí. Então aí tava na Coplacana, e Coplacana pra mim disse, cara, tô no lugar que eu pedi a Deus aqui, eu conhecia todo mundo, tinha um bom relacionamento desde com a liderança, com meus pares, com todo mundo. E aí eu brinco que não estava na programação de ter grandes mudanças. E aí em 2022 me surge a atual empresa que eu estou hoje, que é a Tecnomil. O diretor nosso fez um convite fora da programação, e aí em 2022 o convite era, a Tecnomil estava passando por um processo de estruturação, pela primeira vez criando um regional. Criando gerências regionais, e aí o diretor nosso fez o convite para cuidar da Regional Mato Grosso. Eu disse, que falta de juízo desse rapaz. Eu brinco, eu disse, não esqueça, eu falei com ele quando eu recebi o convite, eu disse, Valadão, mas pra quê? Você tá me convidando, eu não conheço Mato Grosso. Por isso que lá atrás, quando eu comentei que eu conheço boa parte do Brasil, é porque eu já dei uma rodada boa abraçando essas oportunidades que foram surgindo. E aí em 22 o diretor fez o convite e eu disse, cara, eu já estava mexendo com cereais de 19 a 22 pela cooperativa. Tinha experiência de cana dos últimos anos, sempre vinculado à cana, que eu nunca tinha desvinculado até início de 22.
E eu disse, cara, Mato Grosso, vitrine do agro, não tem como recusar um negócio desse, cara. E aí, mais uma vez, o cavalinho passando, selado, assim, vamos montar nesse cavalo, moço. E aí, quando eu fui pra Mato Grosso, morei na tua cidade, lá em Cuiabá. Fiquei um ano lá em Cuiabá, cuidando de todo o Mato Grosso, Rondônia e Acre, na época. Pequenininho também. A gente gosta de trabalhar com os territórios minúsculos. Por estratégia da empresa, a gente é uma equipe enxuta, frente a gente olha para o mercado, outras empresas dos segmentos trabalha com muito mais gente, mas por estratégia nossa, a gente trabalha de forma enxuta, mas nem porque a gente é enxuto, uma equipe enxuta não quer participar do mercado. A gente tem os desejos e trabalha e busca a participação do mercado, claro, como todas as empresas do segmento. E aí eu fiquei 22, eu fiquei no Mato Grosso, aí morando em Cuiabá, foi o primeiro momento que eu tive contato um pouco com agro. Tava até comentando, tem o pessoal do Nutripura ali, Rondonópolis, que mexe com a parte de pecuária. Inclusive foi o primeiro episódio, né? Exatamente. O Luciano. Exato, o Luciano é cliente nosso, uma das pessoas que está conosco hoje na Tecnomil trabalhou com o Luciano. Show. Então eu não tinha tido esse contato profissionalmente falando com o pessoal voltado mais para a parte de pecuária. Uhum. E aí em 22 eu tive essa oportunidade de entender um pouquinho desse mercado. Não me aprofundei muito, que aí em 23, por uma questão pessoal, olha eu voltando para Douradão de novo. Eu que fui buscar, hein? Eu tenho participação nisso. É verdade. Eu fui buscar o João. Na verdade, eu trouxe o carro da esposa do João. Aí. A gente tava lá. É verdade. Surgiu, aí foi por uma mudança de rota da profissional, mas por uma questão pessoal que para mim fez total sentido, e a Tecnomil, no caso, na pessoa do nosso diretor, que era o Valador, entendeu que por uma questão pessoal fazia sentido, profissionalmente não fazia muito, mas pessoalmente fazia sentido. Uhum. E aí eu voltei, pedi para voltar, uma pessoa que fazia a região do Dourados tinha saído, então depois de um ano eu cheguei ao Valadão, deixa eu voltar pro Douradão. Olha a humildade do João, cara, é fantástico isso. Porque quando ele foi lá para Cuiabá, tinha um desafio, a Tecnomil não tinha tanta relevância ainda assim na região, ele conseguiu fazer um resultado fantástico, né? Você dobrou lá, mais que dobrou o faturamento. O crescimento do Mato Grosso é assustador. Vem no crescimento, tem estruturação de equipe, começou a ter as regionais, e o resultado muito bom. O Mato Grosso hoje é a principal regional da Tecnomil hoje, e é a principal região agrícola do Brasil hoje aqui é o Mato Grosso. E aí, quando ele pediu para voltar, ele não voltou como líder, né? Não voltou como gestor. Ele pediu para voltar para baixo. Voltar para a ponta de novo. Voltar para a ponta de novo. Bom para não esquecer. E voltou por motivos pessoais. E aí também executou um puta trabalho, né? Um trabalho fantástico. Também saiu de um faturamento X lá, também tá... 2000, isso aí é legal de falar, porque assim, a gente vinha quando eu entrei em 2022, era um ano lindo de faturamento. Sim. Produto valendo preço de ouro. Né? Então assim... tinham tido um resultado legal no MS, mas não tinha uma diversificação de produto em si, vamos falar assim, era muito produto extremamente comodizado, mas tinha um grande potencial de crescimento ainda. E aí, em 2023, quando eu retornei para a ponta de novo, a gente teve um crescimento de 30% em volume, e eu vejo mais importante ainda conseguindo fazer uma diversificação de portfólio, sabe? Legal. Então, 2023, quando eu voltei para a ponta aqui no MS, teve esse crescimento, 2024 mais um crescimento legal, e 2025 estava bem desenhado para continuar crescendo. Apesar dos desafios, o que o agricultor daqui do sul do Mato Grosso do Sul tem enfrentado, mas mesmo com toda a dificuldade, tendo um crescimento, com uma estratégia bem clara de atendimento, e aí no início desse ano, mais um convite. Passou de novo, cavalinho. Mais um convite. E aí que é o momento que eu tô começando a vivenciar agora, que é o que a gente conversou mais cedo, que eu tô em Dourados, você chamou o João, gerente regional da Regional Leste, Oeste da Bahia ali, e eu tô em Dourados fazendo o quê, moço? Eu tô no processo de mudança, eu mudo mês que vem, então tô indo pra região nova, que atualmente voltei para gestão pela Tecnomil e cuidando de uma regional nova aí. E aí conhecendo gente nova, conhecendo clientes novos. Isso já não te assusta mais, né, velho? Mais tranquilo agora.
E, cara, João, tem umas coisas que você comentou aí que eu achei muito legal, né? Ali no início, que você fosse, cara, cheguei aqui cru de tudo, sabia nada de nada, né? Teve alguém ali na República, que você falou, né? Que te deu um empurrão, ó, vai fazer ali o curso e tal, né? Mas eu imagino que depois, né, ao longo do tempo, da carreira, os desafios foram chegando, né, cara? Quando que você percebeu que você precisava, assim, ali você tinha aquela questão do início da carreira, eu tenho que aprender coisas novas e tal. Mas à medida que a carreira foi se desenvolvendo, cara, qual foi o momento, assim, que você falou assim, cara, eu preciso melhorar isso aqui, porque senão o trem vai... A hora que passar o cavalo, eu não vou conseguir montar nele. Cara, eu brinco, meu pai e minha mãe têm uma participação muito grande. Meu pai não é que era um pessimista, era meio realista. Ele disse, cara, eu sou do interior de Sergipe, macho. Criado no interior, dentro de um curral. Minha mãe é o excesso do otimismo, sabe? Minha mãe disse, não, meu filho vai dar certo. Meu pai disse, não, meu filho não vai dar certo não. Então, onde ele é criado. Então, assim, eu sempre tinha muito claro comigo que eu precisava evoluir pessoalmente, profissionalmente, para conseguir segurar as oportunidades que eram dadas. Por isso que eu brinco com a questão do cavalo passar real, você precisa estar preparado. Então, assim, 100% do tempo, eu comecei no profissional. Cara, tem inúmeros colegas meus na época que eu entendia que era muito mais competente que eu. E como tem hoje diversos outros profissionais que são muito mais competentes que eu. Então, assim, isso me obriga a sempre estar tentando evoluir tecnicamente, profissionalmente, principalmente atrelado à gestão, que o Dale ajuda demais, essa questão da interpessoal, de ter contato, de conseguir criar vínculo com pessoas. E não é vínculo por interesse. É criando um vínculo que o resultado vem por algo que você constrói, mas não é, eu sou interesseiro. Não é. É que o resultado, você cria um vínculo verdadeiro que no final te dá resultado. Então pela minha mãe sempre muito, muito otimista e meu pai sempre muito realista, disse, do interior, foi criado isolado aqui. Eu sempre tive... E aí você começa, você vê os profissionais que estão ao seu lado, eu disse, cara, aquele cara é muito melhor que eu. Ele não era se menosprezando. Ou até mesmo vitimismo, né? Exato, eu disse, cara, eu preciso melhorar, senão o mercado passa, eu não tô pronta, eu preciso evoluindo. E esse mercado passa igual o trator por cima, né, cara? É um trator de esteira mesmo, porque se você não estiver preparado, logo você... E qualquer negócio, cara, porque assim, atualmente eu tô na gestão de uma região nova, tem inúmeros desafios. É fácil? Tem seus desafios. Dá o frio na barriga? Até hoje dá, normal. Mas se você... Possivelmente vai ter situações que eu vou ter que fazer algum aperfeiçoamento para continuar segurando o negócio, continuar entregando resultado. E faz parte da brincadeira. Claro. A partir do momento que a pessoa parou no tempo, achar que, não, aqui tá bom... O mercado cresce mais, a necessidade do mercado cresce mais do que o que a pessoa está pronta e começa a não performar mais. Automaticamente o mercado toma conta. No episódio anterior a gente estava falando com a Cléria, né? Falamos sobre isso, sobre os relacionamentos. Que o relacionamento ela é baseado em confiança e respeito. Sim. Então quando você tem um bom relacionamento com o teu cliente, com o fornecedor, distribuidor no caso, o relacionamento de confiança e respeito, o resultado vai acontecer. E não é pelo interesse, você não se aproxima de uma pessoa pelo interesse, porque isso é frio, né, João? Sim, então, claro. Assim, cara, aquilo é falso, ele soa falso. E você faz muito bem isso. Então, tu desenvolveu lá em 2014, você já tem essa naturalidade, mas você desenvolveu essa parte de se relacionar bem com os clientes. E o que você fala, você cumpre. Exato. A palavra não faz volta. Não, né? isso aí para dar sustentação no negócio, ela é importante. Porque eu numa empresa tendo cliente, para dar continuidade é a relação de confiança. Se não existe a relação de confiança, o negócio não é sustentável. E para que o negócio cresça, a confiança automaticamente ela vai aumentando. Ela tem que aumentar, exato. E tem situações, como qualquer coisa, pessoal, profissional, tem coisas que às vezes o cliente não gostaria de ouvir, mas tem que ouvir. E não adianta você querer florear porque, não vou falar isso agora, eu resolvo lá na frente. Cara, a postergação do problema, você só deixa o problema maior. Exato. Então, a transparência, a clareza e a relação de confiança, a questão a palavra não tem volta. Se você dá a palavra, cara, tem que cumprir. Exato. Então, ninguém tá te obrigando a se dar a palavra, mas se você deu a palavra, meça o passo que você pode dar. Então, legal. Eu vejo isso aí por esse caminho. Sabe? Legal. E é bacana essa parte da confiança e respeito, porque a Dale também tem um treinamento de vendas, né? Isso que tu fez já também, né? Fiz também. E aí, dentro do treinamento de vendas, ele é assim, prosperando através do relacionamento. É isso aí.
Por quê? Porque lá a Dale Carnegie fez uma pesquisa a nível mundial. Por que as pessoas compram de você? E é impressionante que 85% das pessoas que responderam, elas estão dispostas a pagar mais caro por um produto pelo relacionamento que ela tem com o vendedor, entende? Então sobra 15% ali que está buscando preço. Mas nós temos um universo de 85% de pessoas, cara, que está disposto sim a pagar mais caro se ela confia e ela respeita você, entende? E quem está ouvindo, com certeza pode prestar atenção às compras que você faz. Provavelmente tu já pagou mais caro em algo porque você confia naquele vendedor. Por que a gente compra um iPhone e não compra um Samsung, né? Muitas vezes. É a mesma coisa, né, cara? Às vezes você vai dar a volta, procura. Quando vai comprar, de fato, você volta na loja que você está acostumado aí. Para ser atendido pela pessoa que você tem relacionamento, que você confia na pessoa. Normalmente é assim. Sim. João, outra coisa também, cara, que é interessante até para explorar um pouco desse mercado onde você atua hoje, né? Nós estamos falando da Tecnomil, sim, que é uma empresa, né, de defensivos, mas que de certa maneira trabalha com defensivos pós-patente, vamos dizer assim, né? Quer dizer, existe sempre um pé atrás, né, de quem já conhece o mercado, os produtores e tal, né? Como você tem trabalhado, né, dentro do seu desenvolvimento aí, até para conseguir se posicionar dentro desse mercado, né, que é um mercado bem, para não dizer outra coisa, bem complexo. Cara, a história do Marcos Sarabia, que é nosso CEO e dono da Tecnomil, que Tecnomil, apesar de poucos conhecerem ainda, acho que hoje nem tão poucos do segmento do agro, hoje está muito mais conhecido, mas é uma empresa de dono. O Marcos Sarabia é brasileiro, isso é legal. É uma família que sai ali de Biporã, do Paraná, então a história é bem legal. Veio de uma família simples, mas com muita dedicação. E o Marcos, há muitos anos atrás, a Tecnomil no Brasil, ela começou em 2018, então é uma empresa jovem de Brasil. Sim. Só que eles começaram no Paraguai, cara. Eles começaram no Paraguai e o Marcos, a Tecnomil tem mais de 30 anos. A indústria é lá, né? A indústria no Paraguai, em Vilheta, para o próximo Assunção ali, já fui lá conhecer, uma indústria muito moderna. E há mais de 30 anos existia a Tecnomil já no Paraguai, que era do argentino. E aí o Marcos fazia Brasil, Paraguai, trabalhando por uma empresa, prestando assistência. E aí ele viu uma oportunidade e montou uma revenda lá no Paraguai, que até hoje, que é a Agrofert. Caramba! Que é uma das principais revendas do Paraguai, e nesse meio tempo ele viu a oportunidade, comprou 50% da Tecnomil, que era do argentino. Só se ele brinca nas convenções e reuniões nossas, ele disse, rapaz, eu acho que é a primeira vez que faz uma sociedade do argentino e um brasileiro. E aí tinha essa metade da Tecnomil em sociedade com esse argentino, e em 2014 comprou 100% da Tecnomil. Hoje a empresa é 100% do Grupo Sarabia, que é o sobrenome da família. E aí eles atuam muito forte no Paraguai e se sentiram prontos para vir para o Brasil em 2018. E hoje no Paraguai eles são líder isolado, e aí muito dessa expertise, muito do que eles entendem de valor e política para transformar eles em líder no Paraguai, e eles buscam aqui para o Brasil. É um mercado muito competitivo, tem muito mais de 30 empresas nesse segmento. Tem umas 8, 10 aí mais relevantes, claro, mas tem muito mais de 30 empresas. O que dentro desse mercado extremamente competitivo, a gente busca o simples bem feito, vamos falar assim. Da estruturação enxuta, que nem eu comentei, mas ter agilidade na devolução é aquilo que eu comentei, de posicionar o cliente. Às vezes o que o cliente quer não é de fato o que ele queira ouvir, mas dá velocidade no retorno para o cliente. E o cliente tem uma necessidade, dá velocidade. Eu preciso de uma informação. Ser o mais rápido possível. E de fato cumprir com o que é combinado. E hoje a gente tem uma cadeia muito enxuta. Hoje é nossa equipe que está na ponta, eu e meus pares como gestor, nosso diretor e o dono da empresa. Negócio. Então o poder de decisão é muito rápido. E essa decisão rápida, essa mudança de rota rápida, se houver
houver necessidade. E eu entendo que isso tem favorecido muito para estar brigando nesse mercado extremamente competitivo. Então, eu entendo que esse é uma das principais causas para estar nesse mercado. Tem crescido ano após ano aqui no Brasil. E de 2018, 2025, 7 anos de mercado brasileiro. E tem sua relevância e tem seus objetivos futuros, e eu acredito muito no crescimento da empresa, pela estruturação que tem, portfólio que foi construído, e por essa expertise que tem do Paraguai de pegar produtos já existentes e transformar em um novo produto, fazendo uma mistura de produtos já existentes. Essa expertise que eles têm lá, eles têm buscado muito trazer aqui para o Brasil. Então, assim, tem alguns produtos novos de produtos já existentes que atuam lá. Então, assim, a gente vem para o Brasil com uma base já construída no país vizinho. Uma coisa que funciona. É uma coisa que já funciona, já roda lá, já vai muito bem. Então, não traz para o Brasil algo novo, mas sim, não é tão novo. Pode ser novo para o Brasil, a gente tem algum tipo de produto novo aqui. Sim. Mas é algo que já performa 5, 6, 8 anos no Paraguai, por exemplo, entendeu? Então, eu acredito muito no crescimento. Eu estou desde 2022 muito, muito contente todas as minhas decisões que eu fiz até hoje. Essa é mais até por a relação de confiança. Quando o Valadão fez o convite de assumir a Região Nordeste, cara, vamos embora. E quais têm sido os seus desafios dentro desse processo aí, cara? Cara, os desafios que eu tenho hoje em dia, olhando para os processos, é muito agora no território novo. É conhecer o mais rápido possível os clientes, entender a necessidade de cada CTC meu que está inserido em cada território. Hoje, para mim, os principais desafios, porque assim, é um território com muita particularidade. Porque eu tenho uma Bahia que roda muito semelhante a Mato Grosso, muito negócio dolarizado. Aí eu vou para o Maranhão, cenário parecido. Aí Bahia, 70% venda direta, 30% distribuição. Maranhão, talvez 80% venda direta, o resto distribuição. Piauí, muito semelhante, até mais venda direta. Aí eu caio no Pará. Distribuição, tem distribuição meia, vai. Tocantins, o inverso. 70% distribuição, 30% venda direta. Tocantins e Pará, muito negócio na sua totalidade roda em reais. Então, assim, eu preciso conhecer o máximo de cliente possível. Eu tô tentando, tô aqui em Dourados, mas já assumi lá, então passo uma semana, 2 semanas meio alongado lá conhecendo os clientes. Mas meu desafio é entender agora, meu principal desafio é entender, conhecer os clientes e entender a particularidade de cada CTC meu que está distribuído. Fantástico. Legal. Esse é um dos diferenciais dos treinamentos da Dale Carnegie também, porque, cara, a gente entende pessoas. Cara, nós não somos especialistas nos negócios, tanto que a gente trabalha em qualquer negócio. Sim. Mas nós somos especialistas em pessoas. E é isso que o João tá falando, cara. Conhecer o mais rápido possível os clientes e os CTCs, que é conhecer as dificuldades que ele tem, os desafios que cada um tem. Cara, isso é lidar com pessoas, cara, né? É identificar o que eu tenho na mão, o que eu tenho que eu consigo ajudar essas pessoas, como é que eu consigo desenvolver. E esse é o grande desafio de qualquer gestor. E quando a gente trabalha no treinamento de liderança, é muito interessante, porque o maior desafio de qualquer líder é fazer com que pessoas produtivas trabalhem juntas. Porque, cara, uma pessoa produtiva, ela tem ego, né? Ela tem o ego, ela é produtiva, pô. Ela sabe do valor dela. E quando você coloca 2 pessoas produtivas trabalhando no mesmo local, no mesmo ambiente, isso vai dar faísca. Claro. E é função do gestor conseguir fazer com que, cara, os caras permaneçam produtivos, que dê a liberdade, como você falou no episódio passado, dê a liberdade para as pessoas, para que elas consigam continuar produzindo, mas tem que ter uma cabeça pensante. E é interessante que o Valadão fala pro João, você é muito bom de resultado, mas você é melhor de pessoas. Isso aí foi a frase que ele usou, esse cara, antes de surgir o convite para essa posição. A gente discutiu alguns modelos de voltar para a gestão, talvez com outra posição. Aí ele brincou, disse, não, eu quero ser lidando com pessoas que o aproveitamento é melhor com ser cuidando de gente que cuidando de cliente. Não que o cliente não é importante. Que é uma consequência, né, velho? Exato. Eu cuido das pessoas que vão cuidar de cliente. Claro, esse é o objetivo. É a consequência do negócio. Porque, que nem o Taiguara comentou, e aí um pouco da estratégia da empresa, eu posso falar com toda tranquilidade, a gente tem uma equipe muito madura dentro da Tecnomil. São poucas pessoas comparado aos outros players do mercado, mas em contrapartida dá para talvez arriscar falar que deve ser a equipe mais madura que tem. Normalmente, né? Muita gente experiente, né, cara? Normalmente as outras empresas têm um RTV, um
uma TV, um CTC, que é isso nomenclatura. Mas vai ter um júnior, um pleno, um sênior. Eu brinco que os nossos devem ser tudo sênior, especialista. Tudo dinossauro. Não tem os Juninho, né? Não tem os Juninho, né? É uma turma mais madura, sabe? E a gente foi, pela estruturação e modelo de trabalho nosso, a gente foi tentando trazer os profissionais que de fato faziam diferença nas suas regiões que atuavam. Então, essa semana eu fechei mais uma vaga, eu tenho uma posição na Bahia em aberto, fechei Legal. Mais uma posição. Então, olha o meu time hoje, cara, a maioria tem mais experiência comercial do que eu, tem tudo mais idade do que eu, a grande maioria. Então, assim, e é muito legal, porque quando eu estava no Mato Grosso, cara, eu trabalhei com pessoas que foram gerentes de marketing, gerentes comerciais, e estão como CTCs hoje na nossa nomenclatura. E são pessoas que alguns têm receio de trabalhar. Cara, eu vejo como uma oportunidade ímpar de você aprender com esses caras. É verdade. Então, hoje na regional que eu estou atuando hoje, eu tenho pessoas que têm mais de 30 anos de experiência. Cara, quanto eu posso aprender com um cara desse? Tá louco. Que mais? Então, tem pessoas que foram gerentes técnicas em outras empresas que passaram, entendeu? Então, assim, eu não preciso ir longe para pegar informação. Me ajuda aqui. Eu não tenho problema em falar que eu preciso de informação. A gente não precisa saber de tudo. Precisa saber onde buscar informação. Exatamente. E não pode omitir ela, né, também. Então, hoje, pelo time que a Tecnomil tem, eu vejo como uma grande oportunidade de você aprender com a experiência que a grande maioria tem hoje no mercado. E, cara, uma coisa também que chama muita atenção, né, dentro da sua trajetória, eu acho que, óbvio, né, tudo que você foi conquistando aí faz com que isso pareça mais simples, mas é a sua adaptabilidade, né, cara? Porque, assim, como você falou, né, até agora, gente é gente. Independentemente de onde ela tá. Lá do Rio Grande do Sul ao Amapá, as pessoas têm necessidades, elas têm desejos, né, e vai da pessoa tentar entender e fazer. Mas só que, assim, várias regiões diferentes, né, que você foi atuando, então essa plasticidade, vamos dizer assim, né, que você tem para conversar com pessoas, né, para adquirir essa confiança, né, cara, é uma coisa também que acaba que é um diferencial nessa adaptação sua dentro do processo. Quer dizer, eu brinquei aquela hora, né, agora já não é mais um bicho de 7 cabeças para você, né, mas essa adaptabilidade é uma coisa que ajuda muito no seu trabalho. Sem dúvida, sem dúvida. Essas mudanças é fato, sem dar o friozinho na barriga, natural. Eu brinco que hoje, se a patroa estiver junto com você, né, de acordo para a mudança, é muito difícil ela não dar certo. Então, a primeira coisa que eu alinho internamente para não ter problema. Tô alinhado com a patroa? Então, assim, se você tá alinhado, no meu caso, tenho uma esposa e duas crianças, duas meninas. Se esposa e filha tá de acordo pra mudança, normalmente é esposa. Filho tá pequeno, não tá dando... tá nem aí, segue o barco. E também nem pode dar muito pitaco também. Mas, assim, você alinhando o pessoal, cara, o profissional, ele se alinha com o tempo, entendeu? Tem suas dificuldades. Eu tô indo para fazer essa mudança agora, que eu comentei, indo para Luiz Eduardo Magalhães, vai ter seu desafio novo? Vai, normal. Mas não é algo tão novo mais, né? Então, assim, uma esposa tá alinhada, tá feliz com a mudança, pelo que a gente passou nos outros tempos, nos últimos meses e anos, vamos falar assim. Eu acho que é um momento legal para fazer essa mudança. Então, estamos muito animados com ela, sabe? Tem um friozinho na barriga por algo novo, mas claro, vai se adaptando. Então, como o território é muito grande, você vai conhecendo cliente novo, vai conhecendo pessoas novas, vai criando vínculo. Então, no final, o trabalho é extremamente prazeroso, porque é a oportunidade de você conhecer história de pessoas que veio lá de trás. Eu estava no Balsas esses dias no Maranhão, ou eu fui lá, fiz uma visita a um cliente, cara, na sala dele de reunião, um quadro de um caminhão 1311, acho que é esse, 1113. Caminhãozão, quadrozão, ele veio lá do Rio Grande do Sul, tá com uma estrutura, uma empresa gigantesca, o negócio lá hoje. Então, assim, ele veio de baixo, construiu, desgarrou você não lembra exatamente quanto tempo, mas tipo 40, 50 anos atrás. E foi lá para Balsas, pro Maranhão. Quem tem essa disposição de desbravar? E o que ele está colhendo hoje é o que ele construiu. E assim,
eu tô dando exemplo de uma história. E quantas histórias eu tenho o privilégio de conhecer, de ouvir. Cara, tudo isso motiva você pegar desafio novo. Quando surgiu o desafio, eu disse, cara, eu não tô tão velho pra querer me acomodar ainda. Eu preciso queimar um pouquinho de lenha ainda. Sim. Então, essa adaptação ela acontece com o tempo, mas é sempre pensando nisso, na possibilidade de conhecer pessoas novas, conhecer a oportunidade de conhecer coisas novas, territórios novos. Então, isso eu acho que é o principal motivador para aceitar os desafios. E dentro da liderança, um outro desafio, e por isso que o João tá na posição que tá, porque por mais... ele gosta muito de pessoas, né? E a liderança é fazer com que as pessoas cresçam. Então, dentro das empresas que o João passou ali, quando era gerente da Copaclana, por exemplo, tu colocou algumas pessoas para fazer o treinamento também, né? Sim. Então, ele foi lá, brigou, pediu e tal, e conseguiu, as pessoas fizeram treinamento, e tanto que uma delas, quando você saiu, que você foi para outro cargo, ele assumiu a tua função. Hoje o Guilherme Maidana é o responsável pela cooperativa hoje aqui em Dourados, cuidando, que é uma divisão do território, hoje tem mais uma filial dentro do estado, acho que é de Campo Grande para baixo, deve ter ficado a divisão. Hoje ele entrou comigo na época, trabalhamos junto, e hoje ele é o gestor da loja, da unidade da cooperativa aqui, e a pessoa que assumiu minha carteira na época que eu assumi a gestão, tá lá também na cooperativa até hoje, super bem, então tá super tranquilo. Essa é até uma pergunta que eu queria te fazer, cara, porque assim, o João, onde ele chega, ele consegue desenrolar. Né? Você vai conversar com os caras, você já mostrou pra gente que esse é o seu negócio, você gosta de gente, gosta de conversar, gosta de entender as histórias, gosta de entender a vida do cara, e a partir dali, obviamente, as coisas vão dar certo. Agora, como líder de outras pessoas, cara, como que você tem feito para que isso também seja talvez natural para eles? Como lidar? Porque assim, o João vai lá e faz acontecer, cara. Agora, como fazer o seu time fazer acontecer, cara? Cara, eu mais busco com o time, e assim, todo gestor, todo colega de trabalho novo que chega é uma adaptação, tanto pro gestor quanto pro time. Eu tô chegando num time novo hoje que eles não trabalhavam comigo. Eu conhecia a maioria, mas não tinha relacionamento com eles. E assim, hoje o que eu busco com o time para que continue eles tendo alta performance, vamos falar assim, eu tento ser o elo que facilite a vida deles. Esse é meu compromisso com eles, sabe? Tentando ser o elo que facilita a vida deles para eles alcançar os objetivos. Claro que eu também sou o elo do lado de cá, que é trazer a diretriz da empresa, o que ela busca, qual a estratégia, qual segmento que a gente vai focar mais ou trabalhar mais, investir mais, tentando ser esse elo para facilitar a vida deles, trazendo a estratégia da empresa com eles. Então, hoje o direcional principal é esse, fazer com que eles tenham 100% de confiança em mim, assim como eu tenho 100% de confiança neles, que é a relação de confiança, para que ela seja duradoura, porque assim, naturalmente, se eles confiam 100% em mim e eu consigo facilitar a vida deles, sendo esse elo para que eles alcancem o resultado, o resultado vai acontecer naturalmente. Uhum. Não precisa de muito esforço, eu não preciso ficar falando, cara, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A conquista e a busca pelo resultado deles vai ser natural. Porque assim, se disser, João, eu vou fingir uma pergunta agora, você projetou isso para sua vida? Cara, não, sendo muito transparente, não, tá? Eu vim para o negócio, comecei a trabalhar, quando surgiu o convite em 2019 para vir para gestão. Eu não tinha experiência para gestão, uma área que eu me identifico, gosto demais. Então assim, as coisas foram surgindo. Sim. Aí surgiu outras oportunidades para surgir alguns convites que eu fui aceitando e foi direcionando minha carreira profissional. Mas, João, você planejou isso? Cara, não. Mas eu fui me envolvendo e as coisas foram me conduzindo para isso, que foi, ao meu ver, assim, surgiram outros convites que naquele momento não fazia sentido, mas todos os convites que para mim faziam sentido, eu agarrei eles e foi direcionando para o profissional que eu tô hoje. Enxergo outras opções futuras, enxergo algumas possibilidades. Para algumas delas eu preciso me preparar mais. Para algumas delas falta muita coisa para evoluir ainda. O que é a parte boa da vida, né? Exato, é natural, porque o conhecimento ele é ilimitado. Né? Exato. O nosso cérebro não é que nem um HD que tem uma capacidade limitada. Então a capacidade de crescimento, de entendimento, de conhecimento, ela é ilimitada. Né? E isso é muito bacana, muito legal. E uma coisa que eu sempre falo no AgroResenha aqui, que é o seguinte, e conhecimento é a única coisa que quando você divide, você multiplica.
Exato, é verdade. Né, cara? Então, o que você aprendeu ao longo da sua carreira, sem dúvida, você deve estar passando para os seus liderados, Sim. Porque afinal, né, todo mundo assim, tem que crescer junto. Porque eu sempre fui agora deu exemplo de colegas que estavam comigo na minha gestão, quando eu assumi a gestão da loja, porque eu indiquei essas pessoas para a DEI. Cara, o da DEI me agregou para o meu negócio. A estrutura, como é conduzido o treinamento, você começa a ficar mais... começa a ponderar algumas coisas. Cara, se eu fizer isso, se eu cuidar disso, eu tenho resultado. Aí você começa e depois aquilo começa a ficar automático. E o teu resultado vai acontecer meio que sem muito esforço daqui a pouco. Porque assim, se você começar a fazer, do que o velho dele exemplificou para nós lá atrás, cara, o resultado é natural. E na medida que você vai praticando, vai ficando muito natural de você construir isso. Então, assim, o DEI para mim foi muito bom para a estruturação, e que eu entendo que tem uma parte importante para ter me trazido até onde eu cheguei aqui hoje. Porque se eu tivesse acomodado, não fizesse DEI, não fizesse um MBA, não fizesse os outros demais cursos da DEI, não tivesse me preparado tecnicamente, difícil ter chego até aqui. João, você tá satisfeito? Tô satisfeito, mas tem muita coisa para crescer. Um monte. Mas possivelmente se eu não tivesse feito a DEI, que tem uma participação muito grande, eu digo sem medo que eu não teria chegado até onde eu cheguei. É interessante essa parte da prática, né? Porque o João disse assim, vai fazendo isso de maneira natural. E sabe por que isso acontece? Porque os treinamentos são totalmente práticos. Então o treinamento é muito prático. Muitas pessoas já leram o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro que ele foi escrito em 1936. E o treinamento ele surgiu em 1912. Então, o que você vê ali... É tudo coisa que ele já tinha feito. Exato. Então, são relatos de coisas práticas que aconteciam dentro do treinamento. Então, ele pegou um compilado do treinamento e escreveu o livro. Cara, e é interessante tu ler o livro hoje, que, pô, imagina, 1936 ele foi escrito. E você lê o livro hoje, parece que o livro ele tá conversando com você. Ele é atual. Por quê? Porque são histórias reais. E aí faz com que a prática seja feita de uma maneira mais natural. E não é à toa que é best-seller até hoje, né, cara? Porque é justamente isso, né? Ele conversa com a gente. E, João, pra gente ir pros finalmente aqui, cara, sempre gosto de fazer essa pergunta porque tem um monte de gente que tá ouvindo a gente aqui agora, que em algum momento já deve ter passado, ou deve estar passando por situações que você passou e que você relatou aqui pra gente, cara. Se você pudesse deixar aí uma lição, né, pra quem tá nos ouvindo, pra nós aqui também, né, afinal nós estamos aqui também te ouvindo, que você aprendeu ao longo dessa jornada sua aí, que você pode compartilhar com a gente, essa jornada de transformação. Pergunta profunda agora. Essa é a mais difícil, O exemplo do cavalinho riado, eu gosto de usar ele, mas é mais no sentido de quê? Não fique esperando que a coisa caia no colo. Uma coisa que eu aprendi e entendo que é o quê? Faça a sua parte, tente aprender tecnicamente, tente fazer um curso que te traga conhecimentos, e a relação interpessoal hoje, ela diz muita coisa, cara. Hoje, o relacionamento hoje entre pessoas, uma pessoa que tenha essa facilidade, ela abre muita porta. É um caminho. E aí, sim, não adianta você só ter o interpessoal sem ter o conhecimento também. Ela abre a porta, mas ela não é sustentável. Então, assim, se aprofunde em conhecimento o máximo possível, atrelado a um relacionamento interpessoal. Eu entendo que essas duas coisas abrem muitas portas para crescimento, para profissional, pessoal também, para a vida. Eu acho que seria uma boa sugestão. Não posso ser que para alguns não faça sentido, mas para mim faz muito sentido. Sabe? Não, legal, cara, muito bom. Outro bate-papo top de linha também, né? Estamos elevando a régua aí, né, Taguara? Os muito demais bom. Que lutem pra eles que lutem, isso aí, cara. João, muito obrigado, cara, por você ter destinado um tempo do seu dia aí pra bater esse papo com a gente, né, e trazer esse monte de ensinamentos aí que você trouxe, vários insights legais, cara. Obrigado e parabéns pelo seu trabalho aí. Obrigado a vocês pelo convite, obrigado
uma oportunidade aqui de falar um pouquinho da história. E a gente brinca, cara, falar da história é a melhor coisa que tem, né? Você que vivenciou isso, né? É isso aí. Então não tem dificuldade, você não tá inventando história, é que você vivenciou. Então, assim, é uma oportunidade de estar batendo um papo aqui com vocês. Obrigado de verdade. E estamos à disposição que precisar. Antes de finalizar, tem um ponto bem interessante. A Day, além de formar pessoas, de dar conhecimento, ela até faz pessoas conhecerem outras que podem vir ser suas futuras esposas, né? Ah, é? Exato. Então, agradecer, João, por ter aceito o convite de estar aqui com a gente, deixar já um abraço para a Aline por ter permitido também você estar aí. Então, cara, só existe um profissional competente porque existe uma pessoa que te apoia. Claro. E a Aline, essa força, 100%. cara, ela é fantástica. Uma mulher, uma esposa fantástica. Então, um grande abraço, Aline, na hora que estiver assistindo a gente aí. E mais uma vez, João, muito obrigado. Paulo também, cara, muito obrigado por ter vindo lá de Cuiabá, aqui para Dourados, gravar esse mais um episódio que com certeza vai ter bastante sucesso. Tô me sentindo em casa, afinal, meu pai nasceu aqui, então, Vai, coisa boa. tô me sentindo em casa. Cara, aproveita aí também, cara, como que quem tá ouvindo a gente aqui agora, escutando aqui, pode acompanhar o teu trabalho, cara. Tem LinkedIn, eu até compartilhei com o Taiguara, cara, turma, fica à vontade, tiver qualquer dúvida que eu possa ajudar. Depois, tiver a opção de deixar, tem o meu contato pessoal, se quiserem entrar em contato. Sim. Não sei se fica depois na... depois eu só falo pra turma não me dar o telefone, porque vai que, depois, né, hoje em dia é complicado, né, cara? Depois vocês passam. Mas quem precisar aí, o Taiguara tá aqui. Estamos sempre à disposição, que puder ajudar e de alguma forma se puder agregar pra alguém aí, estamos sempre à disposição. Siga nas redes sociais lá, @Taiguara Onishi, então pede contato, quem conhece pode pedir, tamo aí. Muito bom. Valeu, senhores. E pra você que ouviu ou está assistindo esse episódio aqui, eu tenho certeza que você viu o valor nessa conversa que nós tivemos aqui com o João. Afinal, né, se você tá aqui com a gente até agora, eu tenho certeza que você viu o valor. Então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar. O podcast ele cresce na medida em que você participa com a gente. Então siga o AgroResenha em todos os agregadores de podcast. Tem lá o Spotify, tem o Deezer, o Amazon Music, o Apple Podcast, tem todos, nós estamos lá. E também pelo YouTube. Então, lá no nosso canal do YouTube vai estar o vídeo lá, bonitinho. Estamos aqui no estúdio super bacana aqui em Dourados. Então, você vai ter a oportunidade de assistir também. E acompanha, obviamente, as redes sociais lá, né, cara? A gente vai colocar um monte de corte dessa conversa aí que ficou top também. E esse episódio também chegou até você por causa da Dale Carnegie Training, cara. Então, se você está buscando melhorar o seu desempenho pessoal e profissional, enfim, tudo é uma coisa só, né? Afinal, a Dale utiliza técnicas aí que são validadas há mais de 100 anos, cara. Velho, já deu a letra lá atrás e os negócios funcionam até hoje e como a gente sempre comenta aqui, os treinamentos são feitos de maneira simples e estruturada e na prática. Então, se você quer se desenvolver aí, é só conversar com a turma aí. Então, busca lá nas redes sociais, o @Dale Carnegie Brasil, no Instagram, Facebook, LinkedIn e no YouTube. Também no site, o www.dalecarnegie.com. Vai estar tudo na descrição aqui do episódio, então não precisa se desesperar, não. Porque Dale Carnegie tem um jeitinho certinho de escrever lá, tá certo? Gente, sempre termino meus episódios aqui com uma frase de muita sabedoria, viu, João? Leva isso aí lá pra Luiz Eduardo Magalhães. É o seguinte, cara. Se chover, não precisa molhar a horta, não. Vai com Deus. Valeu, cara. Tamo junto. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do AgroResenha e a edição do Senhor A.